Olá, boa tarde. Vamos continuar a falar sobre as necessidades que eu acho. Está bom. Essa foi na mexer. Jéssica está com o ar do Excel, muito bem, as atividades todas, nós aqui vamos apresentar um bocadinho do que ela nos mostrou e vamos também falar do Arquivo para o SharePoint, vamos falar do Arquivo para o Power Automate, finalmente aquela ferramenta que todos usamos mais agora, o Arquivo para o Vamos começar pelo Excel, que como referi já foi apresentado muito bem pela Jéssica na plenária. Como ela também referiu de manhã, utilizarmos em pleno estas ferramentas, necessitar de um add-in. Este add-in está disponível na Microsoft App Store, é facilmente descarregado e pode ser adicionado ao nosso Excel apenas com alguns cliques. Como já mencionámos, a principal novidade do arquivo for Excel passa pela utilização destas 11 novas formas personalizadas que vão permitir geocodificar, geoenriquecer os nossos dados e calcular rotas. Vamos agora, como eu referi, utilizar a demonstração que a Jéssica fez na plenária para explicar em pormenor todos os passos que ela utilizou e as funções que utilizou também para obter os resultados finais que são já feitos. À semelhança das formas do Excel, as fórmulas APIs também vão ter informação do que é necessário preencher para que a forma funcione. Alguns dados são opcionais e outros são obrigatórios. Na primeira parte, com base numa entrada de texto de interesse, os dados de pessoa, utilizamos a forma suggest, address e obtemos 15 minutos. De seguida, com a forma get coordinates, completamos os nossos dados com as coordenadas X e Y. Adicionamos uma linha de cabeçalho com a forma add headers. E para as coordenadas da localização do gesto, iremos necessitar, para o nosso cálculo de rotas, foi utilizada uma vez mais a forma do arquivo get coordinates. Para o cálculo da distância do tempo de percurso, foi utilizada a forma find route, onde são definidas na expressão as coordenadas do ponto de origem, neste caso as coordenadas da ruta do gesto, as coordenadas do ponto de destino, que será cada uma destas coordenadas, e ainda definida a unidade de distância, neste caso um quilómetro. As células correspondentes às coordenadas do gesto foram fixadas com um cifrão e de seguida aplicamos a forma às seguintes faculdades. Com esta forma conseguimos perceber qual a faculdade mais próxima e o tempo que demorará a chegar à mesma. Esta forma, por defeito, coloca a distância e o tempo utilizando para o percurso um veículo automóvel, mas esta modificação poderia ser alterada. Com a utilização da forma list para o modes, é possível obter uma lista com os modos de operação, onde depois de utilizar o ICC da expressão do 5 minutes. E atualizados assim os nossos valores para este novo modo. Na segunda parte do vídeo, vamos proceder ao geoenriquecimento dos nossos dados. Primeiro, tentamos perceber que a informação está disponível ao nível do nosso servidor e utilizamos o ID das frequências. Do lado do ID correspondente às frequências, especificamos o DIT, neste caso o 1106, para que só apareça as freguesias do município de Lisboa. Tudo isto com a única forma, a list bureau. Depois, utilizamos a fórmula list data collections para acedermos a uma lista com a informação dos indicadores que estão disponíveis para o nosso estudo. Através do ID, neste caso do poder de compra, colocamos o mesmo na próxima fórmula que irá geoenriquecer os nossos dados em Reach by Geography e especificamos ao nível administrativo das freguesias. Preenchemos a linha de cabeçalhos com a fórmula add headers, como anteriormente já utilizado, e arrastamos até à linha pretendida para obtermos os restantes valores das freguesias. Depois de copiados e colados como valores os nossos dados numa outra folha do Excel, foi então possível a criação do nosso mapa, que depois foi partilhado para o ArcGIS Online. As ferramentas da Microsoft permitem, sem programação, fazer a automatização de tarefas. Com a
com a utilização do Power Automate. Esta ferramenta permite ao utilizador definir fluxos de trabalho de modo simples com alguns cliques. Neste sentido, também foram disponibilizados fluxos de trabalho para o ArcGIS. Estes fluxos permitem ao utilizador ligar-se ao ArcGIS Online de modo a automatizar o trabalho diário. Na nova versão do Power Automate foram incluídos 3 novos fluxos que permitem enviar notificações ao utilizador com base em novos registros atualizados ou registros excluídos no ArcGIS Online. A Microsoft acabou também por estender o Power Automate ao Teams. Agora existem modelos que vão permitir o envio de fluxos de notificações baseadas neste tipo de fluxo, alterações, adições e exclusões para os canais de Teams. Assim, estas notificações podem ser simples atualizações dos nossos dados ou até links para mapas e para aplicações que estejam criadas. Utilizando os dados criados no ArcGIS for Excel, partilhamos os mesmos com o ArcGIS Online e através dessa partilha iremos depois testar um dos fluxos. Uma alteração a fazer na Feature Layer depois da sua partilha passa pela ativação do registro das alterações de dados que é feito nas definições da mesma. No Power Automate, depois de escolher o fluxo pretendido, autenticamos com os nossos dados do ArcGIS Online, definimos a camada que pretendemos ser notificados em caso de alteração e o canal ou equipa Teams a ser notificada, assim como a mensagem e o assunto a ser exibido na mesma notificação. Feito isto, foi feita uma alteração a um dos atributos da camada no ArcGIS Online e de seguida então recebida uma mensagem no canal Teams pré-definido que pode incluir ou não um URL da alteração. Continuando com o Teams, o ArcGIS for Teams permite que os utilizadores acedam ao seu conteúdo do ArcGIS numa simples conversa, podendo aproveitar este recurso para partilhar mapas e aplicações como auxílios visuais. Antes, esta componente apenas permitia a conexão via ArcGIS Online, pelo que a grande novidade desta integração do ArcGIS passa agora pela possibilidade de também iniciar sessão e utilizar os conteúdos do ArcGIS Enterprise. O ArcGIS for SharePoint sofreu uma grande atualização, que passou a incluir uma nova e totalmente redesenhada aplicação. Esta aplicação inclui novas funcionalidades, como, por exemplo, imprimir um layout ou fazer uma captura de ecrã em diversos formatos. Permite também ligar o ArcGIS ao SharePoint e ao Teams. Usar coordenadas de latitude e longitude em formato TMS, entre outras. As novidades mais recentes do ArcGIS for SharePoint passam pelo suporte da geometria armazenada numa lista de SharePoint. De forma a perceberem como podemos beneficiar destas novidades, a Jéssica preparou uma pequena demonstração que explica como é que cria uma lista que suporta uma geometria no SharePoint. Primeiro, numa página do SharePoint, foi adicionada uma nova lista que irá abrigar os dados que criámos anteriormente no Excel, os do poder de compra per capita por freguesia no município de Lisboa. Nesta lista adicionamos 2 colunas, uma que irá abrigar a geometria dos nossos atributos, com o tipo múltiplas linhas de texto, e outra com valores da nossa variável de estudo, de tipo numérico. O Power Automate já possui um modelo que vai buscar as feature layers disponíveis no ArcGIS Online e exporta em JSON, pelo que o mesmo foi utilizado. Com este modelo, apenas preenchemos as informações necessárias no fluxo. Por exemplo, na parte relativa ao ArcGIS, definimos a camada e o formato de saída, neste caso em JSON. Para o SharePoint, definimos a página do SharePoint e a lista que criámos. E depois, com o preenchimento de conteúdo dinâmico, utilizamos as colunas do título, da geometria e do poder de compra per capita com os conteúdos correspondentes. O desenho deste modelo permite enviar depois uma notificação para o Teams, mas para este caso não pretendíamos isso, pelo que o mesmo foi eliminado. Terminadas as edições e guardado, testámos o fluxo, de forma a perceber se o mesmo estava bem estruturado ou não. Quando terminado com sucesso, regressamos à lista criada no SharePoint.
onde já estão apresentados os nossos dados. Voltamos à nossa página. Adicionamos a aplicação do ArcGIS Maps e na mesma adicionamos esses mesmos dados através da opção do SharePoint. Definimos que os mesmos serão apresentados através da geometria RJSON e a coluna onde está apresentada essa geometria. E adicionamos ao mapa. E está feito. Bom, depois de apresentadas estas fantásticas novidades, que se juntam às antigas funcionalidades que já existiam no ArcGIS for Microsoft 365, a pergunta que se põe é: que tipo de utilizadores é que são necessários para utilizarmos estas ferramentas? Para aceder às ferramentas de mapa e conteúdos, o tipo de utilizador da ArcGIS deve incluir sempre privilégios para criar, analisar e partilhar conteúdo numa organização, seja no ArcGIS Online ou no Enterprise. Os utilizadores de tipo Standard ou Viewer não vão incluir algumas funcionalidades, como, por exemplo, as análises de tempo, os cartões infográficos ou a partilha no ArcGIS Online. Particularmente, os utilizadores do tipo Standard também não beneficiam do geocoding, mas a ESRI tem sempre um conjunto, tem informação, portanto, se quiserem consultar algumas informações específicas e algumas ferramentas, podem sempre também utilizar a documentação que está disponível da ESRI. Para finalizar, e porque também é importante nas organizações conhecer os custos, vamos falar dos créditos que podem ser necessários. Neste caso, o uso dá-se principalmente no geocoding, no geoenrichment e no cálculo de rotas, onde são cobrados créditos com base no número de atributos ou registros que são adicionados ao nosso conjunto de dados. Como podem ver, com o ArcGIS for Microsoft 365 e as suas ferramentas, não é necessário ser-se um especialista em SIG para conseguir adicionar uma dimensão espacial aos dados da nossa organização. Com estas ferramentas, pretende-se que qualquer pessoa consiga facilmente realizar o seu trabalho seguindo o seu pensamento e não o pensamento do software. Obrigada. Obrigada.